Pessoal, a Francisca Conceição trouxe uma pergunta aqui no nosso canal, perguntando sobre informações sobre intercâmbio para Belfast, estudar e trabalhar. Então, para quem não sabe, né, Belfast fica ali na Irlanda do Norte, tá? Nós temos a República da Irlanda, muito famosa, né, porque é onde chegam mais brasileiros de todos os países que pode trabalhar com visto de estudos de inglês, né, do idioma inglês. E ela pergunta se pode trabalhar na Irlanda do Norte, na cidade de Belfast. E o que acontece, né? O Reino Unido hoje não permite mais trabalhar com estudos de inglês, embora já tenha tido esse benefício até 2011, quando foi retirado esse programa, né? E olha só que interessante, né? Eu tenho visto algumas notícias recentes agora sobre o Reino Unido, né? A situação que está com o Brexit, a falta de mão de obra. Eu fiquei pensando, e se voltasse o intercâmbio de estudos e trabalho no Reino Unido? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English. Entre em contato agora mesmo e mencione que assistiu esse vídeo para ganhar um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Links na descrição do vídeo. Bom, então, como vocês sabem, né, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, né, Inglaterra, Escócia e País de Gales, né, em 2016 saíram, né, da União Europeia com o Brexit, né, e ficaram ali independentes, né. Até então, os europeus tinham livre acesso, né, a qualquer um dos países do Reino Unido, podendo viver normal, trabalhar, estudar, sem precisar de uma autorização para isso, né. E hoje, infelizmente, já não dá mais. E eu achei interessante aqui a pergunta da Francisca, né? Porque eu fiquei pensando, poxa, hoje os únicos países que podem trabalhar estudando inglês estudando inglês, tá? Malta, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. A Austrália e Nova Zelândia está passando uma fase meio chatinha, né? Tem muita gente aí tendo seus vistos negados, as portas estão um pouquinho mais estreitas, né? Eles estão tentando fazer um controle da imigração. Malta entrou com alguns benefícios interessantes, eu vou falar sobre Malta também ao longo dessa semana, respondendo outras perguntas que vocês deixam aqui no canal, tá? E aí eu fiquei pensando, poxa, seria tão legal se pudesse voltar ao Reino Unido, né? E aqui, olha só que interessante, eu achei algumas notícias, vou compartilhar aqui com vocês a tela, só para mostrar, né? Então, para vocês terem uma proporção. Então, aqui tá a Irlanda, né? E deixa eu só passar isso aqui para cá. Pronto, organizando as telas aqui. Ó, Irlanda, né? Aí aqui, ó, Irlanda do Norte, né? Até onde tem esse risquinho, já é parte do Reino Unido, né? Tem Inglaterra, País de Gales e Escócia, tá? Gente, a gente tem vários vídeos aqui no canal de todos esses países, exceto por Irlanda do Norte, que eu já vou falar o porquê não é tão procurada assim pelos brasileiros para fazer intercâmbio de inglês, né? Então, aqui da Inglaterra a gente tem vídeos em Londres, em Bournemouth, enfim, entre várias cidades na Inglaterra, na Escócia também, no País de Gales também, né, ali em Cardiff, tem bastante vídeo aqui no canal das nossas visitas, né, aos estudantes e às escolas. Então, para vocês terem essa proporção, né? Então, hoje a Irlanda se tornou aí o país de maior fluxo de brasileiros chegando para estudar inglês. E o quão interessante seria você poder abrir para o Reino Unido, né? E aí eu achei aqui algumas notícias que eu quero compartilhar com vocês. As duas são do Jornal da Band, tá? Eu espero que eu não arrume nenhum problema por transmitir esse vídeo aqui no canal. E a Inglaterra começou a pôr em prática um amplo programa de deportação de imigrantes ilegais. Mais de 200 brasileiros foram mandados embora do país de uma vez só e ganharam um bônus para recomeçar a vida por aqui. O maior voo de deportação da história do Reino Unido, com mais de 200 brasileiros, teve como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O Airbus 340, fretado pelo governo, estava lotado. Por esse vídeo, o clima era de animação e alívio. Sem ter o direito de permanecer em território britânico, a maioria... A brazucada sendo deportada e fazendo festa, mas logo vocês já vão entender o porquê que eu tô passando esse vídeo da deportação, enfim, porque eles estão fazendo festa também, né?
optou pelo programa chamado Retorno Voluntário. O próprio governo paga a passagem de volta e ainda dá 13 mil libras, cerca de 20 mil reais, para o imigrante se restabelecer no retorno ao país de origem. Indianos... Olha o valor da moeda, né? 3 mil libras, 20 mil reais que os ilegais estão ganhando. 3 mil libras, 20 mil reais, né? Mais a passagem aérea de volta para o Brasil. Eu não tenho certeza, mas com 20 mil reais dá para começar alguma coisinha aí. Um carrinho de lanche, um hambúrguer, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Para o imigrante se restabelecer no retorno ao país de origem. Indianos e albaneses são outras nacionalidades que estão no topo das deportações por aqui. Esses são países que não estão em guerra e, portanto, são considerados seguros para o Reino Unido. Uma pesquisa recente mostrou que imigração ultrapassou saúde e economia e se tornou o assunto mais importante para o britânico. Até o fim do ano, o plano do governo trabalhista é deportar 14.500 pessoas. A partir de 2025, a meta é de 46 mil deportações anualmente, um aumento de cerca de 20 mil em comparação com o ano passado, quando o Partido Conservador estava no poder. Quem aluga moradia para pessoas sem visto ou contrata trabalhadores clandestinos também é punido pelo governo. As multas vão de equivalente a 30 mil a 370 mil reais para cada imigrante legal identificado pelas autoridades. Guardem esse número, tá? A Inglaterra, o Reino Unido no geral, né, está buscando por fazer dobrar o número de deportações, né, passar de 20 mil para 46 mil deportações por ano. Guarde essa informação, tá? Vamos passar uma segunda informação aqui, ó. O Reino Unido ensaia uma reaproximação com a União Europeia. É uma tentativa do novo governo inglês para compensar os efeitos da saída do bloco, o Brexit. O primeiro-ministro Keir Starmer iniciou visitas a 2 pilares da União Europeia. Depois de ser recebido com tapete vermelho por Olaf Scholz, líder da Alemanha, o destino foi a França, para uma conversa com Emmanuel Macron. O novo premier britânico afirmou que deseja restaurar relações com os vizinhos, principalmente em economia e defesa, depois de 14 anos de Partido Conservador no poder. A campanha... Isso é um ponto interessante, né? Geralmente os partidos conservadores são aqueles que normalmente mais incentivam o conservadorismo, obviamente, né? Então, inflexibilizam a entrada de novos imigrantes, né? E aí está acontecendo ao contrário. Hoje o do governo de esquerda está deportando mais do que o antigo governo conservador. É um fato interessante isso. Aprovou o Brexit, prometeu um futuro melhor fora da União Europeia. O que se viu de lá para cá foi um cenário muito diferente. Segundo um estudo da O Brexit pode ter sido um tiro no pé, literalmente ali, ó, a figurinha, né? Econometrics, a economia britânica encolheu 140 bilhões de libras, mais de R$1 trilhão desde o divórcio com o bloco europeu. Londres perdeu quase 300 mil postos de trabalho. A mão de obra, sobretudo a qualificada de europeus que tinham trânsito livre por aqui, diminuiu. A imigração aumentou. Só no ano passado, 1.200.000 imigrantes chegaram ao Reino Unido. A inflação disparou e, junto com a guerra na Ucrânia e pandemia, bateu 11% em 2022. Os britânicos sentem ano após ano os impactos negativos do Brexit, sobretudo na economia. Uma pesquisa recente mostrou que a maioria por aqui reconhece que a saída da União Europeia foi um erro. 55% dos entrevistados afirmam que o processo foi um equívoco. 31% dizem que foi certo e 13% não souberam responder. Por enquanto, esse desejo de reaproximação com a União Europeia não significa reverter o Brexit, mas o Reino Unido quer encontrar formas de estreitar os laços para diminuir os impactos negativos que vem enfrentando. Ok. Então, quer dizer, ainda não há, de fato, algo que diz assim, olha, o Brexit vai continuar, o Reino Unido não vai voltar a fazer parte da União Europeia, né? Parece que isso está meio claro, mas eles estão tentando estreitar alguns laços ali, tentar trazer algumas flexibilidades da parte econômica, na parte de segurança, justamente para poder
minimizar esse impacto econômico que o Reino Unido está enfrentando. Mas assim, o Reino Unido sempre foi assim, um país economicamente muito forte. Vocês podem ver aí, a Libra hoje é uma moeda mais valorizada do que o euro, né, que fica dentro de um bloco europeu com muito mais países trabalhando ali a favor de uma economia só. Mas é aquela coisa, né? Uma economia só no sentido de moeda, tá, gente? É aquela coisa. Vocês viram que tem bastante gente, bastante comerciantes reclamando a quantidade de pessoas que estão disponíveis agora para trabalhar. Então, tem muita gente que não consegue preencher vagas de empregos mais simples, principalmente, né? Com a saída da União Europeia, as nacionalidades, geralmente que vêm ali dos países do leste europeu, que vinha bastante polonês, lá, pessoal da Látvia, enfim, entre outros países, né, para trabalhar em empregos mais simples mesmo, de que não precisa de uma qualificação. E aí a gente volta naquele ponto, né? A brazucada mesmo que faz ali o trabalho ilegal, né, no sentido de não ter documento para poder trabalhar, que é o trabalho manual, o trabalho mais pesado também, 200 brasileiros deportados num avião fretado para o Brasil de uma vez só, né? Imagina o que está vindo a seguir, né? Não só brasileiros, mas como indianos, entre outras nacionalidades, o país deportando, né, os imigrantes desqualificados, os imigrantes ilegais, né? Tentando atrair mão de obra qualificada para trazer mão de obra boa para trabalhar em setores mais específicos, como a saúde, a tecnologia, engenharia, enfim, entre outros setores. Porém, a mão de obra mais simples, né, para trabalhar nas áreas do turismo, ali, cidades como Londres, Manchester, Liverpool, entre outras cidades que precisa também de mão de obra assim, tá escasso, né? E aí o que me veio à mente, né? Puxa vida, olha só que loucura, né? Hoje, na Irlanda, eu não sei exatamente o número correto, mas eu chutaria que hoje, ativamente, a Irlanda deve ter uma média aí de talvez 10 a 15 mil brasileiros ativos estudando inglês na Irlanda. Talvez até mais, tá? Eu tô sendo bem generoso aqui, para também não exagerar, né? Eu sei que existem mais de 50 mil brasileiros vivendo na Irlanda, né? Talvez esse número só em Dublin, mas são pessoas que foram pelo inglês, conseguiram visto de trabalho, ou têm a cidadania europeia e tudo mais, então, mas assim, ativos, né? 10 a 15 mil brasileiros. Não é muito, né? Apesar de que Irlanda tem muito menos cidades com estrutura de uma cidade do que todo o Reino Unido, né? Na Irlanda, para quem não sabe, tem 5 cidades apenas, né? Dublin, Cork, Limerick, Waterford e Galway, né? Também. O resto é vilinha, pequenas towns, né? Quase não tem uma estrutura assim adequada para o pessoal poder estudar inglês, ter boas condições de trabalho e tudo mais, né? Agora, o Reino Unido é bem diferente. No Reino Unido a gente tem ali tanto a Inglaterra, quanto a Escócia, quanto o País de Gales, cidades maiores, né? Cidades com estruturas de fato que vão trazer muito benefício, assim, muitas escolas de inglês também, né? Muitas escolas de inglês ainda, vamos dizer assim, que não tem quase brasileiro nas escolas, porque não se torna um país um destino tão interessante para fazer cursos de longa duração, por exemplo, né? Óbvio, se você hoje for estudar inglês, eu só tenho um mês para passar um tempo fora estudando, ou 2, 3 no máximo, né? Inglaterra, esses países do Reino Unido, fica até mais interessante do que a Irlanda, porque com 2, 3 meses você também não pode trabalhar na Irlanda, você tem que estar num curso de longa duração, né? E aí, por que eu ia comentar que não tem tanta procura para Belfast, né? Porque a Irlanda do Norte não é um país assim tão atraente turisticamente, tá? Tem o Museu do Titanic, tem uma coisinha ou outra, mas assim, nem se compara, né, com as paisagens belas, né, da Escócia, do País de Gales, né, toda a história da Inglaterra e tudo mais. Então as pessoas, obviamente, acabam optando por estudar inglês nesses países, tá? Mas lembrando, com estudos de inglês você não pode trabalhar no Reino Unido, né? E aí eu fiquei me questionando, falei, poxa, será que não seria um momento apropriado, né, para pelo menos se repensar? Acho que eu vou escrever um e-mail para o Ray Charles para ver o que ele acha da ideia de voltar a ter o Tier 4, que era um visto de estudo, né,
de que você podia se matricular numa escola de inglês e tinha o benefício do trabalho, né? Agora, imagina que legal ganhar em Libra, né? Tem cidades que não são tão caras quanto Londres, né? Que dá para você guardar um dinheirinho a mais, e tem toda a questão da história, e também no Reino Unido está precisando de muita mão de obra. Então, assim, você estudando inglês, né? Se preparando o idioma, se você já tem alguma capacitação que você trouxe do Brasil, você é formado em marketing, engenharia, alguma coisa nesse sentido, que está precisando no Reino Unido, estão com dificuldades de preencher as vagas, né? Você já está ali, né, tentando ali entender como que funciona o cenário, o mercado e tudo mais, fica muito mais fácil, né? Então é mais uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? E lembrando, né, Reino Unido é sempre um destino muito interessante, até mais interessante do que a Irlanda para fazer inglês, se você não precisar do trabalho, né? Se você é uma pessoa que atua para o Brasil, por exemplo, uma empresa que você ganha um salário razoável, que dá para bancar os custos mesmo pagando em Libra ali, né? Numa cidade de um custo inferior, você vai não ter quase nenhum brasileiro para se distrair no português, né? E focar mais ali no inglês 24 horas por dia, o que faz com que você consiga avançar mais rápido, aproveitando esse pequeno tempo que se tem de 1 a 3 meses para fazer intercâmbio de inglês no Reino Unido. No Reino Unido você pode ficar até 6 meses estudando inglês, tá? Você vai aplicar primeiramente para um curso de um visto de 3 meses, depois você pode renovar para mais 3 meses, mas não passaria muito daí não, tá? Dali em diante você teria que ir para um visto para estudar em uma universidade, uma faculdade, um curso de Higher Education, que aí sim te daria o direito de trabalhar no Reino Unido, tá bom, pessoal? Bom, é isso, fica aqui só esse meu questionamento, eu vou já mandar um e-mail pro Ray Charles lá, Ray Charles, né? É porque tinha o cantor, agora tem o rei mesmo, né? E ver o que eles acham da minha. Comenta aqui se você já foi intercambista do Reino Unido, há mais de 10 anos atrás, como era na época, enfim. E quais são as suas opiniões sobre o brasileiro poder ter esse benefício de trabalhar estudando inglês no Reino Unido. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Essa semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre Malta, vamos falar um pouquinho mais sobre as questões da imigração para o Canadá, que a gente fez um vídeo na semana passada, repercutiu bastante, já está com mais de 5 mil visualizações, muitos comentários, alguns haters, mas acho que faz parte a gente também comentar, tá bom? Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.